5h38, Jornal Rio Mar e Notícias, o quadro Saúde para você. Agora a gente vai falar sobre saúde. Estamos ao vivo também por meio das nossas redes sociais. Você que está acompanhando a 103,5, vai lá, acompanha essa entrevista por meio do nosso Facebook. E já peço a você que curte, compartilhe e deixe também o seu questionamento. Estamos no período junino, período de férias, aquelas comidas típicas. Você costuma ir aos arraiais na sua comunidade, na sua igreja? Tem o famoso Arraial do CSU do Parque 10, que todo mundo passa por lá, afinal é a maior atração nesse mês de junho. O que aquela comida faz bem, não faz? Quem está aqui para responder sobre essa ingestão de comidas típicas dos festejos juninos, e principalmente também a gente vai tratar sobre os pacientes oncológicos, é o Dr. Abner Souza Paz, nutricionista clínico oncológico da Senso Med Oncologia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Rio Mar. Obrigado, sempre uma satisfação estar com vocês. Nesse período de férias, a gente costuma, claro, relaxar, né, doutor? Mas e com a alimentação, em especial os pacientes oncológicos, quais cuidados devem ser tomados? Então, o perigo é esse relaxamento que você citou, né? De uma forma geral, né, não só tanto os oncológicos, mas como todos nós, né? Se estamos em férias, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? O que comer, o que escolher, né? Então, independente do lugar que você for, você vai estar com a mente mais tranquila para fazer as escolhas. Isso pode ser uma coisa boa ou não, né? E ainda falando sobre esse relaxamento, a gente quando tá de férias acorda mais tarde, pula a refeição, vai passear, aí não almoça, vai direto para janta. Quanto isso é prejudicial? Muito, porque na verdade você continua sendo você mesmo, o seu corpo não vai mudar muita coisa, né, nesse período. Que talvez diminua o estresse e talvez por isso você consiga ficar mais relaxado, mas é interessante manter a rotina alimentar de maneira mais saudável possível, né? Porque daí você evita até aqueles quilinhos indesejáveis no final daqueles 30 dias de férias, né? E uma dúvida só que eu tenho em relação a essa alimentação, por exemplo, nos pacientes oncológicos, há algum agravante em relação à própria desnutrição, por eles estarem passando por alguns processos, às vezes quimioterapia? Estamos no verão cuidado também, maior, né? Isso, então o cuidado ele tem que existir sempre, né? Não só no período de férias, quando a gente fala de pacientes que estão fazendo tratamento anti-câncer, porque eles ficam de uma certa forma um pouco mais frágeis, né? Então, o risco de você ter alguma infecção com relação a um alimento de ruim procedência é muito grande. Então, esse cuidado ele tem que ser redobrado nos pacientes oncológicos. E, além do que, as escolhas, né? Evitar aqueles alimentos que não são tão nutritivos, como os churrascos de linguiça, de calabresa, né? Aquelas comidas muito preparadas o quicão, e doutor, eu condimentadas. falo que eu adoro o quicão, né? Mas O é um cachorro quente da processado, nossa né? região, E o chamado calor quicão, também né? dessa região, né? Então, Nesse período, né? puxando para a história do nosso calorzão, do meio do ano, né? Até lá por setembro, outubro, a dica principal é a hidratação. Então, no calor você tende a perder mais calorias, é claro, isso é uma coisa que não é uma coisa tão ruim, né? Mas você desidrata, né? Então, teoricamente, isso aí sim é muito perigoso. Desidratação é muito pior até mesmo do que algumas horas de fome, né? Algumas horas sem se alimentar. Então, a dica é manter-se hidratado. A água, sucos, né? Outras opções como água saborizada, né? Acrescentar dentro da água alguma coisa que tenha um aroma melhor, como, por exemplo, uma folhinha de hortelã ou uma rodela de laranja, abacaxi. São opções bacanas. E quando a gente fala de desidratação, quando você chega naquela banquinha do arraial, que tem a banana frita e o milho cozido, é para escolher, claro, a banana frita, né, doutor? Então, na verdade, a gente precisa usar o bom senso, né? Porque eu sempre costumo orientar os pacientes que as escolhas vão ser feitas por eles, né? A gente não vai estar lá para escolher. Então, o que o paciente tem que se conscientizar é que o que ele vai escolher e a frequência disso é que vai realmente te dar um risco maior ou um risco menor. Então, de repente, né, o risco maior
quando a gente fala de contaminação, vai ter independente da quantidade que você vai ingerir. Então, a procedência do alimento conta muito, né? Mas, se você está fazendo na sua casa uma bananinha frita com pouco óleo, é bem cultural, isso é regional, então não está proibido. Mas não pode ser todo dia. Esse é o X da questão. Agora, doutor, como é possível ter uma alimentação saudável nesse período de férias, né? Além de frutas e verduras, din-din de fruta, cabe bem? Então, o din-din de fruta é uma opção boa, porque, primeiro, hidrata, né? Segundo, quando a gente pensa no paciente oncológico, é um paciente que tem uma demanda calórica mais alta por conta do próprio tratamento, da doença, né? E o din-din é uma opção que, além de deixar ele mais hidratado, você vai estar ali oferecendo algumas vitaminas, minerais e, dependendo de como for feito, até mesmo caloria e proteína suficiente para atingir quase um horário tipo lanche. Então, a gente sempre orienta que faça esse preparo do din-din com algum suplemento, que aí enriquece o din-din. Seria uma opção boa para o paciente oncológico. Para quem não é oncológico, eu acho que um suco de fruta natural, né, sem açúcar, de preferência, aí então você estaria fazendo uma boa opção. Nós estamos conversando com o nutricionista clínico oncológico da Sensomed Oncologia, Abner Souza Paz. Doutor Abner, o senhor falou aqui sobre o suco natural. Eu sei que tem muita gente que toma aquele suco em pó, aquele famoso suco de pacotinho, é um pouquinho perigoso, né? Um pouquinho bastante, né? Porque é tudo que a gente aconselha ao contrário, né? Preparações que levem durante o seu preparo muita coisa industrializada. Então, esse suco aí, na verdade, não tem nada de suco. É bastante açúcar, bastante corante, bastante conservante, aditivo, né? Isso não traz saúde nenhuma para ninguém. Então, o ideal mesmo é o suco da fruta e sem açúcar. Se a gente quiser falar mesmo do ideal de verdade, é consumir a fruta ao invés de tomar o suco. Isso sim é o que quando você vai obter 100% do benefício da fruta. O suco, digamos que 50% porque você joga a fibra da fruta fora quando coa, né? Então você não vai comer tomar aquele bagaço todo, então você coa. E aí você toma o suco. Hidratou-se? Beleza. Mas a fibra que deveria ingerir, não ingeriu muito. Mas é uma opção que dá para fazer mais saudável quando a gente pensa em suco, né? O suquinho em pó é descartado, então. E, doutor Abner, juntando agora duas questões. A primeira, voltando à festas juninas, né, se há alguma recomendação que os pacientes oncológicos, por exemplo, possam fazer, né, porque ninguém é proibido de ir para uma festa junina, né? E ainda mais o paciente oncológico que já tem aquela vida mais regrada, né? E a outra questão é se atentar para a questão dos selos de vigilância sanitária também. Qual a recomendação e quais perigos a pessoa está exposta? Isso aí é um quesito muito importante que você citou. É pouco provável que a gente vai encontrar uma banquinha, como, por exemplo, uma feira que você citou, com fiscalização, né? Essa é pouco provável. Pode ser que exista, é claro. Então, de verdade, o que o paciente oncológico, como não oncológico, precisa focar é que ele tem que escolher os alimentos que sejam o mínimo processado possível e que não sejam tão calóricos, como, por exemplo, um bolo de macaxeira, como, por exemplo, de milho, né? Alguma preparação com milho mesmo, né? O próprio milho cozido. Seriam opções mais saudáveis, né? Quando a gente pensa no que não é saudável, seria aqueles churros, frituras, né? Churrasco, Pastel, linguiça, pastel, caldo de Maçã cana, do amor, salgadinhos, maçã do amor, só açúcar, né? Coma só a maçã, né? Ela já vai ser deixa o amor amorosa para, com ou você. melhor, deixa aquela parte vermelha para lá, né? Exatamente. E o caldo de cana? Então, são alimentos que precisam ser tratados com cuidado, né? Quando a gente fala, por exemplo, da nossa região, acho que cabe falar, a gente precisa orientar a população que nós precisamos, né, dar prioridade para o regional, frutas regionais. A gente pensa que tem muita coisa aqui, muita coisa muito saudável e nutritiva na nossa região. Tucumã, pupunha, o açaí, é claro, tem que ter cuidado. Então, se for consumir açaí, a opção pasteurizada, não dá para comprar comprar de feira, a gente não tem muita noção de como foi feito. Então, tem perigo da contaminação
com o parasita Barbeiro, né? da doença de Chagas, que a gente está ouvindo muito ultimamente. É um risco alto. Eu queria tocar no assunto rapidamente, a gente está se encaminhando aí para o final da nossa entrevista, mas a Ana Furtado, todo mundo conhece, ela está em tratamento, né, contra o câncer de mama, fez, inclusive, já comemorou aí a sua vitória contra o câncer, e eu lembro que ano passado ela dividiu nas suas redes sociais, ela tem mais de 2,5 milhões de seguidores, digamos assim, aquilo que o nutricionista dela, o cardápio dela, né, ali nas redes sociais. E eu via muita gente que estava em tratamento, comentando isso e aquilo. É também possível alertar que cada pessoa é diferente, né, doutor? Não é a receita da Ana Furtado lá no Instagram dela que vai servir para todo mundo, sim, né? claro. Isso aí é uma coisa que precisa ser falado todas as vezes durante as consultas, porque o vizinho dá uma dica, o pai, a sogra, a avó, todo mundo quer ajudar. A gente entende que é para uma boa causa, mas a individualidade do tratamento, imagina, quando a gente pensa em câncer, primeiro que é uma doença multifatorial, então não é só uma única causa. Segundo que o tratamento ele vai diferir de cada um. E a alimentação não vai ser diferente, né? Então, claro, você tem que individualizar o máximo que puder de acordo com o tratamento, de acordo com o tipo de doença que a pessoa está tratando, né? Alguma dica que a Ana Furtado deve ter dado, como, por exemplo, preferir frutas e legumes, né, e verduras durante maior quantidade durante o dia. Isso, claro, vai servir para muitos dos pacientes, mas cada um tem que ser tratado da sua individualidade. Nós conversamos com o nutricionista clínico oncológico da Sensomed Oncologia, Abner Souza Paz. Sucesso para o senhor, doutor. Uma boa semana. Obrigado. A informação a serviço da cidadania. 5h50, 5h50, a gente traz agora a reportagem da Yolanda Mendes, que a cerimônia de canonização da primeira santa nascida no Brasil, a Irmã Dulce, vai ser realizada em outubro no Vaticano. Irmã Dulce, a primeira mulher nascida no Brasil que se tornará santa, vai ser canonizada no dia